Estamos de volta com o nosso programa e agora eu quero falar sobre homicídios aqui na cidade de Linhares. Nós estamos com um número de 28 homicídios. Se nós somarmos as tentativas, chegaremos ao número de 37. É muito, hein? Para a cidade de Linhares? Claro que em comparação ao mesmo período do ano passado, este número é decrescente. Ele é menor, mas chamou a atenção. Aqui no estado do Espírito Santo, entre os municípios que mais mataram, figura lá, o município de Linhares. Aí depois vem São Mateus, aqui para o norte do estado, com 27 homicídios registrados. Eu estou falando do homicídio constatado no local. Linhares teve 28 constatado no local. Aí, somando as tentativas, chegamos a 37. Qual é o perfil das pessoas que matam, hein? Qual é o crime mais difícil? Qual é a classificação mais difícil aí entre a violência que chega ao homicídio? Qual é o mais difícil de elucidar, hein? Quantos de elucidação nós temos? 95%. É um número muito bom. A delegacia funciona muito bem. Olha, hoje eu tive uma entrevista muito esclarecedora com o delegado que responde hoje pela Delegacia de Homicídios. André Costa fala disso e fala também de uma adolescente, uma criança de 12 anos de idade, que cometeu só 3 tentativas de homicídio. Vamos conferir. Põe no ar. O mês de março ele traz uma referência diferenciada em relação aos meses anteriores e outros eventos que foram responsáveis pela guinada de homicídios no estado do Espírito Santo, sobretudo aqui em Linhares, que são a presença dos chamados crimes de proximidade. O mês de março ocorreu uma série de homicídios no município de Linhares, todos eles avessos, diferenciados, distanciados em relação a outras práticas delitivas, como normalmente acontece nos crimes de homicídio. No mês de março, destacou-se a presença desses crimes de proximidade, que são aqueles cujo autor e vítima já têm alguma relação de proximidade, de conhecimento, ou são crimes de homicídio decorrentes de uma relação entre autor e vítima, um desentendimento ou uma relação de afeto. Nós tivemos feminicídio esse mês aqui em Linhares. Então, são crimes que trazem um maior desafio para a polícia em evitar a sua prática, porque não estão relacionados com outros crimes. Então, eles trazem uma dificuldade, um desafio de enfrentamento maior por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar quanto ao seu impedimento. Um dos exemplos que pode ficar assim bem claro para a sociedade, doutor, é o caso que aconteceu em Humaitá, porque ali nós estaríamos falando de um feminicídio, o marido acabou matando a mulher, só para deixar claro. Exatamente, é um exemplo por excelência de um homicídio, de um crime de proximidade. O autor, o marido da vítima, acabou produzindo a morte dela através de facadas, um crime que os autores estão convivendo em conjunto, tem uma relação de proximidade e que acaba impedindo que a presença da polícia ou a atuação da Polícia Civil na atuação de polícia investigativa promova o impedimento desse delito. Diferente ocorre, por exemplo, a título exemplificativo, quando nós temos grupos rivais se digladiando por alguma razão e nessa guerra por outras práticas delitivas promovem homicídios dos seus adversários. Nessa perspectiva, a Polícia Civil, com o trabalho de investigação, consegue impedir que esses crimes ocorram, trazendo a responsabilidade dos membros do grupo pelas práticas delitivas que estão relacionadas, por exemplo, o tráfico de drogas. No entanto, nos crimes de proximidade não há possibilidade dessa atuação prévia da Polícia Civil. Nós não temos como prever em que momento e como, em qual circunstância esses homicídios vão ocorrer. Nós temos aqui na cidade de Linhares 37 registros de homicídios ou tentativas e 28 de homicídios. É um número que o senhor considera muito alto? É um número responsável aí pela guinada dos homicídios no mês de março, justamente destacando os crimes de proximidade. Nós temos identificado que pessoas diferentes da prática delitiva cotidiana que nós vivenciamos aqui na Delegacia de Homicídios estão praticando crimes contra a vida. O que nos chama a atenção da pulverização aí desse crime e da desvalorização dos investigados em relação à vítima. As vítimas, nós temos pessoas que não são adeptas às práticas delitivas, mas que estão cometendo esse tipo de crime. Crime grave, o crime por excelência, o homicídio, né? Sobre um perfil de quem comete homicídio ou comete a tentativa de homicídio. Chamou muita atenção da sociedade a notícia de que um dos casos de tentativa foi registrado ou cometido por um adolescente, uma criança de 12 anos. Confere isso? É verdade. Nesse mês de março, nós promovemos a apreensão de 4 adolescentes com envolvimento em homicídios.
ora como autores, evidentemente as vítimas por vezes também são adolescentes. Chama a atenção a tenridade desses autores. Nós tivemos um autor aqui de 12 anos de idade que já teria praticado pelo menos 2 tentativas de homicídio no mês de março em Linhares. E para a sociedade, vale saber que existem boas investigações, a polícia tem um trabalho muito criterioso e eu tenho acompanhado aqui nessa delegacia durante longos anos. Não vai ser diferente com o senhor à frente da delegacia, muito pelo contrário, né? A gente está acompanhando um trabalho realmente muito centrado do senhor. Pode-se esperar respostas em breve? Não vai ser diferente de forma alguma. No mês de março, por exemplo, nós tivemos um índice substancial de resolutividade. Dos homicídios ocorridos em Linhares, 95% deles foram elucidados. Os autores estão identificados, parte deles estão presos, outra parte estão com medidas cautelares decretadas em seu desfavor e o trabalho continua, a equipe continua produzindo com satisfação, com substância, com resultado presente e diário, e o trabalho continua nessa metodologia. E aí, para a gente fechar, vale muito a participação da população ajudando a delegacia? Sem sombra de dúvida, é fundamental a atuação da população nesse trabalho. A população pode procurar a gente na delegacia, pode ligar através do 181, se tiver notícia do paradeiro de autores de homicídio ou de qualquer circunstância que pode eventualmente elucidar a prática delitiva, deve procurar a gente, o sigilo é absoluto e o trabalho vai ser levado a efeito. Então é isso. Eu sempre digo que nós temos que tratar da base. Ontem, a produção me deu uma sugestão que eu aceitei de colocar uma matéria esportiva dentro do Ronda. Por que essa matéria foi tão importante? Porque esses menores de 12 anos deveriam estar jogando uma bolinha, mas estão matando, tentando matar ou conseguindo matar. Então nós precisamos mostrar aqui soluções, formas de resolver o problema. Por isso que ontem eu trouxe aqui uma matéria muito legal falando de um projeto social que ocupa a cabeça de crianças que têm 10, 11, 12, 13, 14 anos, com futebol, com práticas esportivas, com práticas sociais importantes, e tira esses menores desse cenário de crime e tira das mãos deles a arma.